Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 lições bíblicas que demonstram a importância de investir e guardar o dinheiro obtido através do trabalho duro e honesto. E também vou te mostrar a sabedoria da Bíblia em questões muito avançadas como investimento e diversificações. Vale muito a pena ver, então fica até o final. E a gente já começa com a importância de ter o orçamento e planejamento financeiro. Provérbios 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Essa passagem aqui de Provérbios ela é sensacional, porque a gente verifica aqui que não adianta a gente ter pressa, a gente tem que batalhar e planejar o nosso futuro de uma maneira que a gente consiga crescer de forma sustentável. Então a gente tem que fazer um planejamento financeiro para ver o quanto a gente quer ter lá na frente e também o que a gente quer conquistar com aquilo. Seja uma carteira previdenciária, de ações, fundos imobiliários, ou mesmo adquirir a casa própria, uma coisa que tenha interesse em fazer, a gente tem que se planejar. Lucas 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, e ver se tem com que acabar? Então, se tu quer fazer uma viagem, casar no final do ano, no ano que vem, ou mesmo pagar a faculdade do filho, se preparar ou adquirir algum bem, valor maior, tu tem que ir guardando um percentual que seja 15%, o que tu conseguir guardar por mês, para chegar lá ao final desse período tu ter capacidade de negociação. Tu não vai precisar parcelar tudo, tu vai, pelo menos se não tiver o valor total, tu vai ter boa parte desse valor que vai te ajudar muito, né? Por isso, além do investimento, a gente tem que deixar uma parte para os nossos planos também, separar para poder conseguir fazer as coisas, né? Então a gente deve estabelecer o orçamento, ver quais são os nossos gastos fixos e desse valor que sobrar, né? O importante é tu pegar uns 30% do teu salário, se tu conseguir guardar para investir, seja em renda fixa, ações, fundos imobiliários. E se tu tem um planejamento de alguma coisa que tu quer fazer a curto prazo, né? Uma viagem, como eu disse ali, uma coisa da família, uns 15% separa nesse aí, tu deixa em reinvestimento, que tu não vai perder dinheiro com resgate, uma renda fixa, para poder negociar lá na frente. Eclesiastes 9, versículo 1. Tudo isso considero em meu coração, para explicar tudo isto que o justo, e o sábio, e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também o amor, e também o ódio. O homem não sabe tudo o que há diante dele. Eclesiastes 7, versículo 12. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida aos seus possuidores. Essas passagens de Eclesiastes são interessantes porque ela fala que a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida, né? Coisas boas e ruins acontecem, mas a gente tem que estar preparado para as coisas ruins. E além disso, o dinheiro pode nos ajudar nesses momentos difíceis, né? Por isso que a gente tem que ter uma reserva de oportunidade. E a gente precisa ter reserva de oportunidade para começar a investir. Warren Buffett disse que não. Se tu tem tua casa quitada, né? Tem emprego fixo ali, seguro, né? Estável, tu pode começar a investir, mas então tu vai formando teu fundo de reserva meio a meio, bota metade em investimento, metade em fundo de reserva, assim que eu estou fazendo, até tu chegar a um valor que é o estabelecido, que eles falam em 6 salários da pessoa, né, para tu ter 6 meses de fôlego, não precisa tanto, mas até tu chegar lá, tu vai fazendo isso, se não chegar, se tiver gastado, tu abaixa, né, depois volta. Provérbios 22, versículo 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Essa passagem de Provérbios ela demonstra a importância de a gente não ter dívida excessiva e, na medida do possível, ir acabando com elas, amortizando. Então, o meu próximo vídeo vai ser sobre a utilização do FGTS para amortização. Okay? Porque dependendo do financiamento que tu tem, se tu amortizar uma parcela, tu diminui 3 até 5, 6 parcelas do teu financiamento. Então, na medida do possível, tem que ir acabando. A primeira coisa que tem que fazer é acabar com todas as dívidas, né? Para depois poder investir. Isso é o mais importante. E se tu não quiser ser escravo, né? Que nem cartão de crédito, pode usar o cartão, só que tu tem que ter dinheiro para pagar no final do mês. Se for pagar aqueles juros lá de 300, 400%
absurdo aquilo ali tu nunca vai conseguir guardar dinheiro. Então, tem que seguir esse preceito da Bíblia. Se tu não quiser ser escravo de quem empresta dinheiro, que são os bancos, né? Por isso que os bancos dão tanto lucro, principalmente agora, lucros recordes. Tu tem que te controlar nisso e efetuar todo o pagamento das tuas dívidas. 1 Tessalonicenses 4 versículos 11 e 12. E procureis viver quieto, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Provérbios 13 versículo 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Essas passagens aqui mostram a importância de efetuar o nosso próprio trabalho com as próprias mãos, que a gente dá muito mais valor ao dinheiro. Lembra quando a gente era criança e recebia o dinheiro do pai, e aí aquele dinheiro ia que nem um vendaval aí. Depois que tu trabalha a primeira vez, tu recebe teu primeiro dinheiro. Me lembro que eu juntei 2 meses de tempo de estágio para poder comprar um celular. E aquele produto ali o cara cuida muito mais do que quando a gente tivesse ganho. E essa passagem da Bíblia é exatamente isso. Que a gente consegue juntar a força do trabalho, a gente não põe fora, né? A gente valoriza muito mais. É nesse sentido aí que a passagem da Bíblia nos remete. Eclesiastes 11 versículo 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não lhe a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se isto, se aquilo, ou se ambas as coisas igualmente serão boas. Aqui vale destacar que a gente não deve se contentar apenas com o salário que a gente ganha, né? A gente tem que correr atrás de alternativas, né? Hoje em dia tem muita coisa que dá para fazer, trabalhar final de semana, fazer um brechó para vender roupa, trabalhar na internet, tem várias coisas que dá para ganhar dinheiro na internet, então não dá para se colher, tem que correr atrás que quanto mais a gente ganhar, mais dá para investir, né? Em Mateus 25, Jesus conta a história de um senhor que foi viajar e confiou aos seus servos, conforme as suas capacidades, 5 talentos para um, 2 para o outro e um para o outro. Talentos era a moeda da época. E aí, quando retornou, os que tinham recebido 5 e 2 investiram e conseguiram multiplicar, dobraram os talentos. E aquele que tinha recebido só um ficou aterrorizado, ficou com medo de perder o dinheiro, foi lá e enterrou o dinheiro, e inclusive perdeu o dinheiro. Mateus 25 versículos 16 e 21. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e ganhou outros 5 talentos. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mateus 25 versículo 27. Devesse então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juro. Isso aí demonstra a importância da gente multiplicar os recursos e as habilidades que Deus nos confia e não ficar com medo e não agir. A gente tem que agir para conseguir multiplicar tanto os recursos quanto as habilidades que Ele nos confere. Eclesiastes 11 versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Essa passagem demonstra a importância da generosidade e também da gente lançar o pão sobre as águas, porque não, no primeiro momento pode ser que não tenha recompensa, mas lá na frente isso vai retornar para ti, entendeu? Então a gente tem que trabalhar e também ajudar os outros. Eclesiastes 11 versículo 2. Reparte com 7, e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Porque além de lançar o pão sobre as águas, a gente tem que repartir em 7 e até em 8, né? Não colocando todos os ovos na mesma cesta. Porque a gente não sabe qual o mal que vai afligir o mundo e aonde que vai ter problema ou não. Então, além da gente ser generoso com outras pessoas e investindo em boas ações que nos vão retornar no futuro, a gente tem que diversificar, assim como nos investimentos, para minimizar a chance de prejuízo e ter mais chance de ter um retorno positivo, além de ajudar a outras pessoas também. Segundo Coríntios 9 versículo 6. Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Segundo Coríntios 9 versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação,
pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui demonstra a importância da além da gente trabalhar bastante com fartura, também semear o amor e a prosperidade na vida dos outros também para poder colher lá na frente, né? Chama a fase da colheita, quando a gente fica mais velho. Aqueles que a gente tratou bem, a gente vai ter a recíproca deles, né? Também. E outra coisa que Jesus fala que não adianta a gente dar o dízimo todo mês por obrigação. A gente tem que dar com o coração. Dá aquilo que tu for dar com alegria. É isso que importa. Se você gostou desses conteúdos aí, inscreva-se no canal Kaizen Dividendos. Fiquem com Deus e bons investimentos.